a elevarão acima dos mais ilustres conquistadores e a sublimarão aos olhos da posteridade. No cárcere, diante do tribunal de Rouen, sobre a fogueira, será mais imponente do que no tumultuar dos combates, ou na embriaguez do triunfo. Sua atitude, seus sofrimentos, suas palavras inspiradas, suas lágrimas, sua dolorosa agonia, farão dela uma das mais puras glórias da França, um alvo da admiração dos séculos, um motivo dos zelos de todos os povos. A adversidade lhe adornará a fronte com uma auréola sagrada. Pelo heroísmo com que recebe a dor, pela grandeza da alma nos reveses em presença da morte, virá a ser justa causa de orgulho para todos aqueles nos quais vibram e palpitam o sentimento da beleza moral e o amor a seu país. É bela a glória das armas, porém, só o gênio, a santidade e o martírio têm direito às apoteoses da história. Fracassado o cerco da Charité, Joana foi chamada à corte. Bem depressa, porém, a nação começa a pesar-lhe-la novamente deixando-se arrebatar por seu ardor. Abandona o rei aos prazeres e festas em que se comprazia e à frente de uma tropa que lhe era dedicada voa para Compiègne, então assediada. É aí que lhe sucede cair prisioneira do conde de Luxemburgo, do partido da Borgonha. Durante uma das sortidas, que ela constantemente fazia, o governador da cidade, Guilherme de Flavy, mandou arriar o rastilho e a heroína, não tendo podido mais entrar na praça, foi capturada. Que responsabilidade cabe ao senhor de Flavy em tal sucesso? Muitos o consideraram resultado de premeditada traição. Fazia pouco que o chanceler Regnault de Chartres passara por Compiègne, onde tivera entrevistas com o duque de Borgonha. Não obstante, a maioria dos historiadores, H. Martin, Quicherat, Wallon e Anatole France, creem na lealdade daquele capitão. Malgrado essas opiniões, seu papel no tocante à captura de Joana permaneceu equívoco e mal definido. É verdade que o moderno historiógrafo do comandante Flavy, Pierre Champion, não conseguiu, pelo exame dos textos existentes, chegar a uma conclusão formal e, por seu lado, não descobriu documento algum probante. De conformidade com indicações recebidas do além, somos levados a acreditar que não houve premeditação, mas, que souberam aproveitar a ocasião que se oferecia, para livrar-se de uma personalidade que se constituíra empecilho a certas ambições. Embora, porém, nenhuma conspiração tenham tramado previamente contra Joana, nem por isso deixou de haver traição, uma vez que G. de Flavy não tentou sequer salvá-la. Encurralada pelos borgonheses no ângulo da estrada de Margny com o baluarte que defendia a ponte, a alguns metros da entrada, a heroína podia ser facilmente socorrida. No momento crítico, o comandante de Compiègne ocupava o baluarte com muitas centenas de homens. Observando tudo o que se passava, nenhuma tentativa de socorro fez e abandonou a donzela à sua sorte. Nisso é que a traição parece flagrante. Joana foi primeiramente encarcerada no castelo de Beaulieu, a pequena distância de Compiègne, sendo depois transferida para a Torre de Beaurevoir, de propriedade do conde de Luxemburgo. Durante 6 meses, andou de prisão em prisão, por Arras, Dougy, Crotoy, até que a 21 de novembro, em obediência às intimações prementes e cominatórias da Universidade de Paris, foi vendida aos ingleses, seus inimigos cruéis, por 10.000 libras tonesas, além de uma renda consignada ao soldado que a prendera. João de Luxemburgo descendia de alta linhagem, era, porém, mesquinho de coração e falto de fortuna. Inscrevera no brasão uma divisa de desalentado, contra o impossível nada se consegue. Quão mais vibrante a de seu contemporâneo Jacques Coeur, para um coração valoroso, nada é impossível. Muito endividado, arruinado quase, o conde não queria resignar-se a viver pobre. Não pôde, consequentemente, recusar as 10.000 libras em ouro que o rei da Inglaterra oferecia. Por esse preço, vendeu Joana e entregou. 10.000 libras em ouro. Era uma soma enorme para a época. Os ingleses, entretanto, estavam baldos de recursos, assim é que já não podiam mais pagar os seus funcionários. A falta de dinheiro suspendeu em Paris, durante semanas, o funcionamento da justiça. O notário que redigia os atos do parlamento teve que interromper o trabalho, por não haver mais pergaminho. Desde, porém, que se tratava de comprar Joana, os ingleses acharam meio de obter tão grossa quantia. Que fizeram para isso? Uma coisa que lhes era familiar, lançaram pesado imposto sobre toda a Normandia. E eis um fato que merece assinalado, com dinheiro francês é que o sangue de Joana d'Arc foi pago. No recesso do cárcere,
Não era a sua própria sorte o que mais atribulava Joana. Acima de tudo, afligia o pensamento, que assim, tristemente, exprimiu: não mais poderei servir ao nobre país de França. Alter notícia de que sobre a boa gente de Compiègne pesa a ameaça de ser passada a fio de espada, se a cidade cair em poder dos inimigos, precipita-se do alto da torre de Beaurevoir, para ir compartilhar-lhes da sorte. Eu ouvira falar, dirá ela aos juízes, que todos os de Compiègne, até a idade de 7 anos, seriam tratados a ferro e fogo. Achei, então, que mais valia correr o risco de morrer, do que sobreviver à destruição das boas criaturas. De etapa em etapa, de prisão em prisão, chega finalmente a Crotoy, nos confins da Normandia, que os ingleses ocupavam. Metem-na numa torre de defesa, que guarda a embocadura do Soma. Da janela gradeada de ferro, descortina ela um panorama de praias e mais longe a amplidão do mar. Pela primeira vez, dado-lhe a contemplar o imenso lençol líquido e o espetáculo a impressiona fortemente. O mar, com suas vagas espumantes, seus horizontes ilimitados, seus reflexos multicores. Ela, tão sensível às harmonias do céu e da terra, às belezas dos dias luminosos e do firmamento estrelado, se extasia na contemplação da vasta superfície, que ora apresenta a coloração cinzenta da prata, ora de um azul intenso, e reflete à noite as cintilações dos astros. Escuta, maravilhada, o sussurro misterioso do vento e das ondas. Quando, à hora de pré-mar, lhe chegam aos ouvidos o queixume das vagas, o soluçar do oceano, profunda sensação de tristeza invade. Os ingleses vão chegar, os ingleses que a compraram tão caro. Até então fora, desde Compiègne, prisioneira dos borgonheses, seus adversários, sem dúvida, mas homens da mesma língua, da mesma raça e que a tratavam com atenções. Dali por diante, que é o que pode esperar dos bárbaros estrangeiros a quem tantas vezes vencera e que, votando-lhe ódio feroz, jamais perderam ocasião de injuriá-la. Sentindo horrível angústia a lhe despedaçar a alma, põe-se a orar. Ouve, então, a voz que lhe diz e repete: recebe tudo de bom grado. Passou assim em Crotoy 3 semanas. Um dia, as senhoras de Abbeville foram visitá-la, consolá-la e, por instantes, misturaram suas lágrimas com as da Virgem. 10. Rouen, a prisão. O escolhido por Deus para qualquer missão. Mártir, soldado seja, apóstolo ou salvador. Da alto valor precisa muda submissão. Que belo é o combater, nobre sofrer a dor. Paul Alarde. Joana está nas mãos dos ingleses. Amordaçada, para que não possa falar às populações, conduzem-na bem escoltada ao castelo do Rouen. Aí, lançaram-na num calabouço, encerrada numa gaiola de ferro, mandaram forjar para mim, diz-nos ela, uma espécie de gaiola em que me meteram e na qual fiquei extremamente comprimida. Puseram-me ao pescoço umas grossas correntes, uma na cintura e outras nos pés e nas mãos. Teria sucumbido a tão horrível aflição, se Deus e meus espíritos não me houvessem prodigalizado consolações. Nada é capaz de pintar a tocante solicitude deles para comigo e os inefáveis confortos que me deram. Morrendo de fome, seminua, cercada de imundícias, machucada pelos ferros, tirei de minha fé coragem de perdoar a meus algozes. Procedimento atroz. Joana é prisioneira de guerra, é mulher e enjaulam, como se fosse uma fera. Pouco mais tarde, é certo, os ingleses se contentaram com prendê-la pelos pés a uma pesada trave por 2 fortes correntes. Assim começa uma paixão de 6 meses, paixão sem exemplo na história, paixão mais dolorosa mesmo do que do Cristo, pois que o Cristo era homem, ao passo que aqui se trata de uma moça de 19 anos, posta à mercê de soldados brutos, estúpidos e lúbricos. 5 deles, malfeitores, a escória do exército inglês, dizem todos os historiadores, vigiam-na dia e noite dentro do cárcere. Imaginai o que pode uma donzela acorrentada esperar de homens vis e grosseiros, bebedos de furor contra aquela que consideram a causadora de todos os reveses que sofreram. Os miseráveis a atormentavam com os maus tratos. Muitas vezes procuravam violentá-la e, como não conseguissem, batiam-lhe brutalmente. Ela se queixava disso aos juízes no curso do processo e, frequentemente, quando estes lhe entravam na prisão para interrogá-la, a encontravam banhada em lágrimas, com o rosto inchado e pisado pelas pancadas recebidas. Imaginai os horrores de semelhante situação, os pensamentos da mulher, os temores da Virgem exposta a todas as surpresas, a todos os ultrajes, a privação contínua do repouso, do sono,
o que lhe alquebrava o corpo e aniquilava as forças, em meio das ansiedades, das incessantes agonias. Sozinha entre aqueles infames, não consentia em abandonar as vestes masculinas e este ato de pudor lhe era profligado como um crime. Os visitantes não se revelam menos abomináveis do que os guardas. O conde de Luxemburgo, que a vendera, lembrou-se um dia de ir escarnecê-la no cárcere. Acompanhavam-nos os condes de Warwick e de Stafford e o bispo de Terouanne, chanceler do rei da Inglaterra. Vim aqui para te resgatar, diz-lhe ele, porém sob a condição de prometeres que nunca mais pegarás em armas contra nós. Escarneceis de mim, exclamou a donzela. Sei perfeitamente que não tendes nem o desejo, nem o poder de fazê-lo. E, como o conde insistisse, acrescentou, sei perfeitamente que estes ingleses me farão morrer, acreditando que depois da minha morte se apoderarão do reino da França. Sejam eles, porém, 100.000 vezes mais numerosos do que são e ainda assim não terão o reino. Estas palavras os põem furiosos, chegando o conde de Stafford a desembainhar a daga para feri-la. Warwick obstou a que o fizesse. Depois, são os juízes que confiam a um padre indigno, traidor e espião, Loiseleur, a incumbência de penetrar na prisão em trajes de leigo e, dizendo-se Loreno e prisioneiro dos ingleses, captar a confiança de Joana e decidi-la a tomá-lo por confidente. Durante seus colóquios com a Virgem, escrivães postados à espreita ouviam, por uma abertura feita de propósito, e registravam todas as confidências da heroína. Acreditavam os ingleses que um encantamento havia na virgindade de Joana e que, se esta perdesse, eles nada mais tinham que recear dela. Um exame prático pela duquesa de Bedford, em companhia de Ladiana Bavon e de muitas matronas, demonstrara que aquela virgindade era real. Particularidade que revela a baixeza de um caráter, o duque de Bedford, regente da Inglaterra, assistia, oculto, ao exame. Foi pouco depois desses fatos que o Lord Condestável, conde de Stafford, levado tanto pela superstição, quanto por uma paixão hedionda, entrou no cárcere de Joana e tentou violentá-la. Quem poderia dizer o que ela sofreu nas trevas de sua enxovia? Abandonada de todos, traída e vendida a peso de ouro, experimentou os requintes da dor. Conheceu as horas de angústia, de tortura moral, em que tudo se nos escurece ao derredor, em que as vozes do céu parecem que se calam, em que o invisível se conserva mudo, quando os furores, os ódios da terra se desencadeiam e arremessam contra nós. Todos os missionários han provado as amarguras dessas horas cruciantes e ela as amargou mais do que todos. Ela, pobre menina, entregue em defesa às mais vis ofensas. Por que permite Deus tais coisas? Para sondar a alma e o coração de seus fiéis, para tirar a prova da fé que depositam nele, para que os méritos dos que assim são feridos aumentem e para que a coroa que lhes reserva ganhe mais brilho e beleza. Mas, dir-se-á, como é que Joana, extenuada, carregada de ferros, pôde escapar às tentativas ignóbeis de seus visitantes e guardas? Como pôde manter incólume a flor da pureza, que era sua salvaguarda, pois que, de acordo com a opinião corrente naquela época, a uma virgem não se podia imputar o crime de sortilégio? Ora bem, eis aqui, nessas horas terríveis, que lhe causavam mais horror do que a própria morte, o invisível intervém. Uma legião radiosa se introduz na gélida e sombria prisão. Seres que só ela vê e os quais chama seus irmãos do paraíso, vêm cercá-la, ampará-la, dar-lhe as forças necessárias para resistir ao que teria sido um sacrilégio abominável. Esses espíritos a reconfortam e lhe dizem, sofrer é engrandecer-se, é elevar-se. Em meio das trevas que envolvem, uma claridade se produz, suaves cânticos lhe chegam aos ouvidos, como eco das harmonias do espaço. As vozes a consolam e lhe repetem, tem coragem. Serás libertada por uma grande vitória. Na ingenuidade da sua fé, julga que essa libertação é soltura. Ah! Conforme o ensinavam nossos antepassados, os druidas, era a libertação da morte, a morte pelo martírio. O martírio era indispensável, para dar àquela santa figura toda a sublime radiosidade. Não é privilégio das almas superiores ter por destino sofrer pelas causas nobres. Não é imprescindível que passem pelo cadinho das provações, para mostrarem todas as virtudes, todos os tesouros, todos os esplendores que encerram. Uma grande morte é o coroamento necessário de uma grande vida, de uma vida de devotamento, de sacrifícios, e a iniciação numa existência mais elevada. Porém, nas horas dolorosas, durante a suprema purificação, sob humana força sustenta essas almas,
força que lhes permite tudo afrontar, tudo vencer. 11. João, o processo. Entro todo a tremer nesse estado da escuridade. Seja feita, ó meu Deus, tua santa vontade. Paulo Alarde. Chegamos agora ao processo. Com efeito, ao mesmo tempo em que padecia tão duro e horrível cativeiro, Joana ainda tinha que sofrer as longas e tortuosas fases de um processo, tal como nunca houve igual no mundo. De um lado, tudo quanto de hipócrita perversidade, de astúcia, de perfídia, de ambição serviu ressumar pode o espírito do mal, 71 clérigos, padres e doutores, fariseus de corações petrificados, todos homens da igreja, mas que fazem da religião uma máscara destinada a dissimular ardentes paixões, a cupidez, o espírito de intriga, o fanatismo tacanho. De outro lado, só, sem amparo, sem conselheiro, sem defensor, uma criança de 19 anos, a encarnação da pureza e da inocência, uma alma heróica num corpo de virgem, um coração sublime e eterno, pronto aos maiores sacrifícios para salvar seu país, para cumprir fielmente sua missão e dar o exemplo da virtude no dever. Jamais se viu a natureza humana subir tão alto de uma parte e, de outra, cair tão baixo. A história já definiu as responsabilidades. Nada quero dizer que possa acirrar os ódios políticos, ou religiosos. Pois o nome de Joana d'Arc não é, entre todos os nomes gloriosos, aquele em torno do qual se devem coligar os sentimentos de admiração, partam de onde partirem. A Igreja procurou desculpar-se da acusação que lhe pesava, havia séculos, e para isso se empenhou na tarefa de lançar o odioso da condenação de Joana exclusivamente sobre Pedro Cauchon, bispo de Belvais. Renegou-o, coberto de maldições. Mas, Pedro Cauchon é o único grande culpado. Lembremos um fato. A 26 de maio de 1430, 3 dias depois da captura de Joana às portas de Compiègne, o vigário-geral do inquisidor-mor da França, residente em Paris, escrevia ao Duque de Borgonha, suplicando e ordenando que, sob as penas de direito, lhe enviasse preso a uma certa mulher chamada Jeanne Apuzella, veementemente suspeitada de crimes cheirando a heresia, a fim de comparecer perante o promotor da Santa Inquisição. Assim, o temível Tribunal do Santo Ofício, que na época já não era mais do que um fantasma, reaparecia, saía da sombra, para reclamar a maior vítima de quantas lhe compareceram à barra. E a Universidade de Paris, a principal corporação eclesiástica da França, lhe apoiava as reivindicações. Anatole France, bem informado sobre este ponto, diz. No caso da Pucella, não era unicamente um bispo quem punha a Santíssima Inquisição em movimento, era a filha dos reis, a mãe dos estudos, o belo e refulgente sol da França e da cristandade, a Universidade de Paris. Atribuindo-se o privilégio de conhecer das causas relativas às heresias, seus pareceres, reclamados de todas as partes, faziam fé por toda a face do mundo em que a cruz fora plantada. Havia um ano que ela pedia a apresentação da Pucella ao inquisidor, como suspeita de sortilégio. O mesmo autor acima citado ainda diz. Depois de se entender com os doutores e mestres da Universidade de Paris, o bispo de Belvais surgiu, a 14 de julho, no acampamento de Compiègne e reclamou a Pucella como pertencente à sua justiça. Apresentava em apoio da reclamação as cartas que a alma mater endereçara ao Duque de Borgonha e ao Senhor de Luxemburgo. Era a segunda vez que a universidade reclamava Joana ao Duque, temia que outros a libertassem por vias oblíquas e lhe a pusessem fora da alçada. O emissário levava também autorização para oferecer dinheiro. Pedro Cauchon, bispo de Belvais, que, por se ter aliado aos ingleses, o povo expulsara de seu sólio, instruiu em pessoa e dirigiu o processo. Coube-lhe o papel mais importante, é incontestável, mas, o vice-inquisidor João Lemaitre aprovou todas as escolhas que o mesmo bispo fez para a composição do tribunal, em que os dois muitas vezes se sentaram lado a lado. E quando Cauchon estava impedido, João Lemaitre presidia as sessões. Todos os documentos comprovam este fato. O vice-inquisidor assinou e autenticou os autos das audiências, que os escrivães do tribunal redigiam em 3 vias. Um desses exemplares ainda existe na biblioteca da Câmara dos Deputados, trazendo aposto o selo da Inquisição. Era de direito que nos processos de heresia as decisões e julgamentos fossem tomados e pronunciados pelos 2 juízes, o bispo e o inquisidor. Foi o que se verificou em Rouen, como algures. Impossível, portanto, deixar-se de reconhecer que a jurisprudência inquisitorial acobertava Cauchon.
Mas, não é tudo. Os bispos de Coutances e Lisieux, consultados no curso do processo, aprovaram a acusação. Há mesmo a esse respeito uma particularidade, que convém seja posta em relevo. O bispo de Lisieux, Zanon de Castiglione, ao manifestar-se pela condenação, fundamentou seu voto, dizendo que Joana era de muito baixa condição para ser inspirada por Deus. Realmente, que teriam pensado de semelhante resposta os apóstolos do Cristo, aqueles humildes artífices e pescadores da Galiléia, e o próprio Cristo, filho de um carpinteiro? Também figuram no processo os bispos de Teruane, de Noyon e de Norwich. Todos três tomaram parte nas admoestações a Pucela. Cauchon cercou-se de personagens consideradas e de teólogos de fama. Deu assento no tribunal a homens como Tomás de Corceles, apelidado mais tarde à luz do Concílio de Basileia, e o segundo Gerson, Pedro Maurício e João Belpere, que foram reitores da Universidade de Paris, a doutores e mestres em teologia, tais como Guilherme Erard-Nicole, Midi, Jacques de Touraine e grande número de abades mitrados das grandes abadias normandas. Ora, nenhum, dentre tantos clérigos eminentes, se mostrou imparcial. Todos eram partidários dos ingleses inimigos de Joana. O promotor João de Stivet, alma danada de Cauchon, homem sem fé nem escrúpulos, se tornou particularmente notável pelo ódio e pelas violências contra a acusada. Nenhum direito lhe reconheceram a pretender, conforme pediu, que do tribunal fizessem parte, em número equitativo, alguns eclesiásticos amigos da França. Dessa decisão ela apelou para o Papa e para o Concílio. Tudo em vão. Os juízes, sem exceção, assessores, cônegos, doutores em teologia, recebiam dos ingleses, por sessão, uma paga equivalente a 40 francos, moeda atual. Os recibos estão juntos ao processo. Os assessores chegaram a ser quase 100, mas não funcionavam todos ao mesmo tempo. Os que se mostravam mais hostis a Joana, além da paga, também recebiam presentes. O rei da Inglaterra deu aos membros do tribunal cartas de garantia para o caso que aqueles que tivessem tido por agradáveis os erros de Joana tentassem pleiteá-los perante o Papa, o Concílio, ou na outra parte. Houve muitos pareceres da Sorbona, entre outros o de 19 de abril, confirmado pelas 4 faculdades a 14 de maio. Todos concluíam contra a Pucela. Cumpre acrescentar que o inquisidor-geral João Graverende, num sermão que pregou na igreja de São Martinho dos Campos, em Paris, após o suplício de Joana, repetiu todos os termos da acusação e aplaudiu a sentença. Pouco tempo depois, o Papa nomeava Pedro Cauchon bispo titular de Lisieux. É exato que mais tarde a pena de excomunhão o fulminou, porém não como castigo de seu crime, simplesmente porque recusou satisfazer a um pagamento que o Vaticano exigia. Assim, foi por uma questão de dinheiro que esse prelado se viu atingido pelos raios pontifícios, ao abrigo dos quais esteve, enquanto só carregava a culpa de haver levado a condenação à libertadora de seu país. De fato, nenhuma voz se elevou em toda a cristandade, para protestar contra o iníquo julgamento de Joana, quer do lado do clero que se conservara francês, quer do lado do clero que se passara para os ingleses. Ao contrário, uma circular que a seus diocesanos dirigiu Regnault de Chartres, arcebispo de Remus, nos revela o vergonhoso estado de espírito de Carlos VII e de seus conselheiros. Num relatório escrito de acordo com os documentos da municipalidade e almotas selado de Reims, encontrou-se a análise de uma missiva do chanceler aos habitantes de sua cidade arquiepiscopal, concebida nos termos que se vão ler. Dá notícia da prisão de Joana adiante de Compiègne e diz que tal sucedera por ela não ter querido aceitar conselho, mas fazer tudo a seu bel prazer. Deus consentira em que fosse presa, por se haver enchido de orgulho, por causa das ricas vestes que trajava e por não ter feito o que Deus lhe ordenara, mas só o que era da sua vontade, dela Joana. Entretanto, Carlos VII, embora pessimamente aconselhado, receberá altas e instantes solicitações em favor da heroína. Jacques Gelo, fidalgo, arcebispo de Embrun, que fora preceptor do Delfim Carlos, escreveu a seu réu discípulo, depois da captura de Joana, lembrando-lhe o que a Pucela fizera pela coroa da França. Rogava-lhe que perscrutasse a própria consciência e visse se não foram suas ofensas a Deus que ocasionaram aquela desgraça. Recomendo-vos, acrescenta Gelo, que não poupeis meios nem dinheiro, para recobrar essa donzela e resgatar-lhe a vida, seja a que preço for, se não quiserdes incorrer na pecha indelével de uma censurabilíssima ingratidão.
Aconselha-lhe que ordene se façam por toda parte preces pela libertação de Joana, a fim de obter o perdão de alguma possível falta. Assim falou o velho bispo, que se lembrava de ter sido conselheiro do Delfim nos maus dias e que amava estremecidamente o rei e o reino. O resgate de Joana, quando em poder do conde de Luxemburgo, era possível. Nada fizeram. Havia também a possibilidade de a resgatarem por um golpe de força. Os franceses ocupavam Louviers, a pequena distância de Rouen. Conservaram-se imóveis. Os que, antes da viagem a Remos, falavam em atacar a Normandia, agora se calavam. No mínimo, podiam ter conseguido alguma coisa pelos meios processuais, embaraçando a sentença do tribunal, mediante os recursos formalísticos do que os juízes se mostravam tão respeitadores. O bispo de Beauvais, que dirigia o processo, era sufragâneo do arcebispo de Remos. Podia este exigir que lhe desse, pelo menos, conhecimento dos debates. Reinaldo de Chartres, porém, se absteve de toda e qualquer intervenção. Poderiam ter recorrido aos protestos da família de Joana, reclamar apelação para o Papa, ou para o Concílio, ameaçar os ingleses de represálias em Talbot e nos outros prisioneiros de guerra, para a salvação da vida da Pucela. Nada se tentou. O abandono de Joana à sua sorte, disse Wallon, obedeceu ao deliberado propósito. Sua morte entrava nos cálculos daqueles detestáveis políticos. Regnault de Chartres, La Trémoille e todas aquelas outras tristes personagens sacrificaram, com Joana, o príncipe, a pátria e até Deus, unicamente para guardarem o ascendente de que desfrutavam nos conselhos do rei. Tudo bem pesado, a responsabilidade do suplício e da morte de Joana toca, parece-nos, em partes iguais, à Igreja e às coroas da Inglaterra e da França. Todavia, no que respeita à Igreja, uma circunstância devemos lembrar. É que, se tanto os padres e prelados, se a própria Inquisição chafurdaram no processo de condenação de Joana d'Arc, também foi sob a direção do grande inquisidor João Bel que o processo de reabilitação se desenrolou. Assim como houve sacerdotes capazes de condenar Joana, outros o houve, e não dos de menor valor, que tomaram a se glorificá-la, contando-se entre esses o grande Gerson e o arcebispo d'Embrun. Evidentemente, tendo sido Joana queimada como feiticeira, a coroa da França não queria nem podia ficar sob acusação de haver pactuado com o inferno. Mas, para conseguir o processo de revisão, que viria aliviá-la desse peso, foi-lhe preciso negociar durante 3 anos, com a corte de Roma. Foi precisa toda a influência do rei e de seus conselheiros, influência que, entretanto, o pontífice romano tinha o maior interesse em salvaguardar, numa época de cisma, quando 3 papas acabavam de disputar a autoridade sobre o mundo cristão. Foi necessária uma pressão forte, para obter-se a revisão, e, sem a pressão e a insistência havidas, é provável que a reparação nunca se daria. O Tribunal de Reabilitação, diz José Fabre, que se fez esperar 25 anos, sancionou a impunidade dos carrascos, do mesmo passo que proclamou a inocência da supliciada. Ainda mais, declarou Joana isenta do crime de heresia, mas, admitiu, que como herética, a Virgem teria merecido fogo, consagrando, assim, o exemplo dos juízes do primeiro tribunal, o nefasto princípio da intolerância, do qual foi ela vítima. Conquanto tardia e insuficiente, aceitamos a reparação tal como se operou. Recordemos que nas principais cidades da França se levaram a efeito procissões expiatórias, em que o clero tomou parte saliente. Lembremos igualmente que, em época mais recente, os próprios ingleses glorificaram a memória de Joana, um de seus poetas, Southey, proclamou a maior glória do gênero humano. Muitas e muitas vozes se hão erguido na Inglaterra, pedindo que, nas praças públicas de Rouen, representantes da coroa e do parlamento cantem a palinódia. Relembremos tudo isso e digamos que diante da portentosa figura de Joana devem desaparecer todos os ressentimentos, todos os ódios devem cessar. Em torno de seu augusto nome, nenhuma luta de partidos ou de nações se pode empenhar, porque esse nome, sendo um símbolo de patriotismo, é também, e sobretudo, um símbolo de paz e de concórdia. Joana pertence a todos, certamente, e em particular à França. Todavia, se houvesse cabimento para uma exceção no seio do país, em favor de alguma coletividade ou grupo, se Joana pudesse pertencer mais a uns do que a outros, mandaria a lógica inflexível que fossem favorecidos pela exceção os que lhe souberam compreender a vida e penetrar-lhe o mistério, os que procuram ainda hoje, no estudo do mundo invisível, as forças, o amparo,
os socorros que lhe asseguraram o triunfo, para pô-los ao serviço do bem moral e da salvação da pátria. Voltemos aos juízes de Rouen. Quando se estudam as fases do processo, ressalta evidente que, no espírito daqueles sofistas de corações gelados, no pensamento daqueles padres vendidos aos ingleses, Joana estava de antemão condenada. Não se encheram eles de despeito e raiva ao verem uma mulher levantar, em nome de Deus, de quem se diziam representantes, a causa que traíram, julgando-a perdida, a causa da França. Todos aqueles homens só visavam a um fim, só alimentavam um desejo, vingar nessa mulher a autoridade de que eram ansiosos e que sentiam ameaçada, a situação de que gozavam e que consideravam comprometida. Para eles, como para os ingleses, Joana estava destinada à morte, mas, que apenas morresse não lhes bastava a política e o ódio, era preciso que a vissem morrer desonrada, renegando sua própria missão, e que os salpicos dessa desonra atingissem o rei e toda a França. Para isso, um único recurso havia, obterem que ela se retratasse, que negasse a missão de que se achava investida. Era necessário que se confessasse inspirada pelo inferno. Um processo por feitiçaria, eis o caminho mais bem indicado para conduzi-la a tal extremo. A fim de alcançar seu objetivo, não se devia hesitar no emprego de qualquer meio, o embuste, a espionagem, maus tratos, todos os sofrimentos, todos os horrores de uma horrenda prisão, onde a castidade da Virgem se encontrasse exposta aos últimos ultrajes. As ameaças e a própria tortura lhes serviam. Mas, a tudo Joana resistiu. Concebeu uma sala abobadada, onde, por estreitas aberturas, se filtra a mortiça luz. Dir-se uma cripta funerária. O tribunal está reunido. Uns 60 juízes o compõem, sob a presidência do bispo de Belvais, a quem os ingleses prometeram o arcebispado de Rouen, se soubesse servir-lhes aos interesses. Por sobre suas cabeças, pungente ironia, pende da parede a imagem do Cristo crucificado. Ao fundo da sala, em todas as saídas, brilham as armas dos soldados ingleses, de odientos semblantes, ferozes. Para que essa ostentação de força? Para o julgamento de uma menina de 19 anos. Joana lá está, pálida, cambaleante, carregada de ferros, enfraqueceram-lhe os sofrimentos de um longo cativeiro. Lá está ela, só, em meio de inimigos que juraram perdê-la. Só? Oh! Não. Pois que, se os homens a abandonam, se seu rei a esquece, se os nobres da França nada fazem para arrancá-la aos ingleses, à força ou pelo resgate, ao menos a seres invisíveis velando por ela, amparando-a, inspirando-lhe réplicas tais, que, por vezes, causam espanto aos juízes. E que barulho! Que tumulto! No auge do furor, cheios de raiva, os membros do tribunal, de momento a momento, se interpelam reciprocamente e disputam entre si. As questões se multiplicam. Engendram mil ardis para desnortear a acusada, por meio de tretas hipócritas, apoquentam-na com perguntas tão sutis, tão difíceis que, segundo a expressão de um dos assessores, Isambard de Lapierre, os mais notáveis clérigos da assistência não teriam podido a elas responder, sem grandes embaraços. No entanto, ela a todos responde, ora com admirável finura, ora com um sentido tão profundo e com palavras tão sublimes, que ninguém mais podia duvidar de que fosse inspirada pelos espíritos. Temerosa impressão se apoderava dos assistentes, quando ela dizia, eles aqui estão sem que os vejais. Aqueles homens se achavam, porém, demasiadamente enterrados no crime, para serem capazes de retroceder. Assim, esforçavam-se por oprimir a donzela, física e moralmente. Submetiam-na a interrogatório sobre interrogatório. Efetuavam, às vezes, 2 por dia, de 3 horas cada um. E durante todo o tempo obrigavam-na a ficar de pé, suportando o peso de grossas correntes. Contudo, Joana não se deixa intimidar. Aquele sinistro lugar se lhe afigura um novo campo de batalha, com o que dá mostra de sua grande alma, de sua coragem máscula. A potência visível que a inspira prorrompe em frases veementes, que aterrorizam seus acusadores. Dirigindo-se ao bispo de Belvais, exclama, dizeis que sois meu juiz. Não sei se sois. Mas, tende cuidado de não julgar mais, porque, do contrário, vos exporeis a grande perigo. Advirto-vos, a fim de que, se nosso Senhor vos castigar, eu tenha cumprido o dever que me cabia de vos prevenir. Vim da parte de Deus. Nada tenho que fazer aqui. Entregai-me ao julgamento de Deus de quem vim. Fazem-lhe esta pergunta prenhe de insídia. Acreditas estar na graça de Deus?
Se não estou, que ele me faça estar, e, se estou, que ele nela me conserve. Julgas, pois, inútil confessar-te, ainda que em estado de pecado mortal. Jamais cometi pecado mortal. Podes lá sabê-lo. Minhas vozes me teriam abandonado, que dizem tuas vozes? Dizem-me, não tenhas medo, responde desassombradamente, Deus te ajudará. Procuram levá-la a reconhecer-se culpada do crime de magia, de sortilégios, pretendendo que se servira de objetos dotados de poderes misteriosos. Defendias o estandarte, ou o estandarte é que te defendia? Ela responde, fosse do estandarte ou de Joana a vitória, tudo pertencia a Deus. Mas, era no estandarte ou em ti mesma que fundavas a esperança da vitória. Em Deus e em nada mais. Quantos outros em seu lugar teriam podido ou sabido resistir à tentação de atribuírem a si próprios o mérito de suas vitórias? O orgulho se infiltra até ao fundo das mais nobres e mais puras almas. Quase todos nós somos inclinados a dar crescido valor aos atos que praticamos, a lhes exagerar o alcance, a nos glorificarmos sem razão. Entretanto, tudo nos vem de Deus. Sem Ele, nada seríamos, nada poderíamos. Joana o sabe e, na atmosfera de glória que a cerca, se faz humilde, pequenina, atribuindo unicamente a Deus o merecimento da obra realizada. Longe de si vai descer de sua missão, restringe a justas proporções. Não fora mais do que um instrumento ao serviço da potência suprema. Aprove a Deus obrar assim, por intermédio de uma simples virgem, para repelir os adversários do rei. Mas, que instrumento admirável de sabedoria, de inteligência e de virtude! Que profunda submissão às vontades do alto! Todos os meus atos e palavras estão nas mãos de Deus e confio nele. Um dia o bispo de Belvais entra no cárcere, revestido dos paramentos sacerdotais e acompanhado de 7 padres. Joana é prevenida de que será decisivo o interrogatório pelo qual vai passar. Suas vozes, depois de lhe darem esse aviso, aconselham-na que resista condenado, que defenda a verdade, que desafie a morte. Tanto basta para que, ao defrontar os ministros da igreja, o corpo extenuado se lhe enrige, o semblante se lhe ilumine e seu olhar brilhe com vivo e inigualável fulgor. Joana, diz o bispo, queres submeter-te à igreja? Terrível pergunta esta, na Idade Média, e da qual depende a sorte da heroína. Reporto-me a Deus em todas as coisas, responde ela, a Deus, que sempre me inspirou. Aí está uma palavra bastante grave. Entre ti Deus, a igreja. Queres, sim ou não, submeter-te à igreja? Vim ao encontro do rei para a salvação da França, guiada por Deus e por seus santos espíritos. A essa igreja, a de lá do alto, me submeto, com relação a tudo o que tenho feito e dito. Assim, recusas submeter-te à igreja, recusas renegar as tuas visões diabólicas. Reporto-me a Deus somente. Pelo que respeita às minhas visões, não aceito o julgamento de homem algum. Eis aqui o ponto capital do processo. Tratava-se de saber, acima de tudo, se Joana subordinaria a autoridade de suas revelações às vontades da igreja. Por ocasião do processo de reabilitação, os juízes e as testemunhas tiveram como preocupação única demonstrar que a Virgem hesitara e, por fim, aceitar a supremacia do Papa e da Igreja. Ainda hoje, é o argumento dos que colocam a heroína no paraíso católico. Durante o processo de condenação, ao contrário, Joana, em todas as suas respostas, se mostra resoluta, seu pensamento não tem obscuridade, a palavra não lhe falta firmeza. Profundo é o sentimento que nutre no tocante à causa que defende. Em realidade, esse solene debate prossegue entre 2 princípios inflexíveis. De um lado está a regra, o despotismo das tradições, a suposta infalibilidade de um poder que se mobilizou há séculos. De outro lado encontram-se a inspiração, os direitos sagrados da consciência individual. E a inspiração aqui se manifesta sob uma das mais sugestivas, mais empolgantes formas já vistas no correr dos tempos. Forçoso é, pois, reconhecer, muito melhor do que os testemunhos do processo de reabilitação, os interrogatórios de Juan nos dão a ver Joana em toda a sua grandeza, em todo o esplendor de suas respostas apaixonadas, nas quais a palavra lhe sai vibrante, enquanto o olhar, diz uma testemunha, despede lampejos. Fascinava até os próprios juízes. Em parte alguma, em nenhuma ocasião se mostrou mais bela, mais imponente. Reporto-me a Deus somente. Dissera. Diante dessa resolução inabalável, diante dessa vontade que coisa alguma será capaz de amolgar, não mais hesitam.
A 9 de maio conduzem na sala das torturas. Lá se acham os torturadores com os apetrechos sinistros. Preparam os instrumentos, encandecem os ferros. Joana resiste. Defende a França e o ingrato rei que abandonou. Ainda que me arrancasseis os membros e que separasseis do corpo a alma, outra coisa não vos diria. Deixaram de torturá-la, não por piedade, mas porque, no estado de fraqueza física que chegara, ela evidentemente esperaria durante os tormentos e o que se queria era uma morte pública, um cerimonial espetaculoso, de molde a impressionar a massa popular. Os juízes nada esqueciam do que pudesse fazê-la sofrer. Num requinte de crueldade, compraziam-se em lhe descrever os horrores do suplício do fogo. Ora, este era o martírio que Joana mais particularmente temia. Preferia que me decapitassem, dizia, a ser assim queimada. Longe de tocá-los, o queixume da donzela mais lhes excitava a perversidade. Esmagada ao peso das correntes, vigiada de perto por inimigos brutais, no fundo daquele abismo de miséria, onde nenhum raio de compaixão, nenhuma palavra de conforto penetrava, por vezes um grito de revolta lhe somava aos lábios e um apelo a Deus, o grande juiz, motivado pelos ultrajes que lhe infligiam. Mas acrescentava, bem pode ser que os que me querem tirar deste mundo vão antes de mim. Dota feita, declarava ao juiz interrogante, não haveis de fazer contra mim o que acabais de dizer, sem que dele vos advenha mal ao corpo e à alma. Efetivamente, muitos dos que a julgaram e condenaram tiveram um miserando fim. Todos se viram flagelados pelo desprezo público e pelos remordimentos das consciências. Cauchon morreu acabrunhado de remorsos. O povo desenterrou-lhe o cadáver para lançá-lo a uma sentina. O promotor João de Estivete expirou dentro de um esgoto. Alguns outros, 25 anos depois, em presença do novo tribunal, no correr do processo de reabilitação, mais pareciam réus do que testemunhas. Causava dó a atitude em que se apresentavam e a maneira por que falavam traía a perturbação que lhes lançara na alma o sentimento da própria indignidade. Nos interrogatórios, nem sempre respeitavam a verdade, quando transcreviam as palavras da acusada. Um dia, em que a inquiriam acerca de suas visões, ao lerem-lhe uma das respostas que anteriormente dera, João Lefebvre notou um erro de redação e apontou-o. Joana pediu ao escrivão Manchon que repetisse a leitura. Relido o trecho, ela declarou que dissera precisamente o contrário. Outra ocasião, ponderou-lhes, num tom de censura, registrais só o que é contra mim e nada do que é a meu favor. Apesar de tudo, a energia sobre-humana, a linguagem inspirada, a grandiosa serenidade da donzela nos sofrimentos, acabaram por impressionar os juízes. Cauchon sentia bem que ali estava um ente excepcional, um ente que o céu amparava. E já entrevia as consequências hediondas de seu crime, já elas se lhe erguiam diante dos olhos. Em certos momentos, a voz da consciência o repreendia e ameaçava. O pavor assaltava o prelado. Mas, como recuar? Os ingleses, sempre presentes, acompanhavam com febril atenção a marcha do processo, aguardando com tenebroso furor a hora de poderem imolar Joana, depois de a terem torturado e desonrado. Ao bispo de Belvais só se lhe deparou um recurso, fazer com que a vítima desaparecesse assassinada. Era evitar um crime público, por meio de um crime secreto. Pensou em matá-la a veneno e providenciou para que lhe enviassem um peixe envenenado. Ela o comeu e logo enfermou, acometida de vômitos. Chegou ao extremo de abatimento. Receando que viesse a morrer, prodigalizam-lhe pérfidos cuidados, pois não convém que morra assim obscuramente. Os ingleses pagaram na cara e a destinavam à fogueira. Por fim, a robusta constituição de heroína triunfa e imediatamente recomeçam seus sofrimentos morais. Aproveitam o estado de fraqueza em que a veem para redobrarem de insistência. Exigem-lhe uma abjuração. Nada fora olvidado para a consecução desse fim, espionagem, mentiras, tentativa de defloramento e até o veneno. A Virgem, que era objeto da admiração de um povo inteiro, estava, por seus juízes e guardas, saciada de ignomínias. Uma cena, poder-se-ia dizer uma comédia, é preparada no cemitério de Saint-Ouen. Aí, à vista do povo e dos ingleses, diante dos juízes reunidos, tendo à frente um cardeal e 4 bispos, intimam Joana a declarar que se submete à igreja. Exortam-lhe e pedem-lhe que se compadeça de si mesma, que não se condene ao suplício do fogo. Lá está com efeito, na sua carreta sinistra, bem junto do estrado para o qual a mandaram subir, o carrasco que, em caso de recusa, a conduzirá ao Vielx-Marché, onde uma fogueira a espera. Nesse instante,
A luz merencória de um dia sombrio, como que velado pelos crepes do luto de que se cobrira a natureza, sob a impressão de tristeza que se desprende dos túmulos, das sepulturas que a rodeiam, ela se sente presa de imenso desânimo. Pelo pensamento, foge daquele campo mortuário e revê a terra que lhe fora berço, a velha Lorena, com seus frondosos bosques onde canta o passaredo, todos os amados lugares de sua meninice. Parece-lhe ouvir as canções das fendeiras e dos pastores, escuta as modulações cheias de doçura e de queixumes que de tão longe o vento lhe traz nas asas. Torna a ver a choupana em que habitava, a mãe, o velho pai que encontrara em Remos todo encanecido, uma e outro destinados a sofrer duramente, quando souberem de sua morte. Nasce-lhe no íntimo a saudade da vida. Morrer aos 20 anos. Que coisa cruel! Pela primeira vez, o anjo fraqueja. O Cristo, o próprio Cristo, também teve seus momentos de fraqueza. No Monte das Oliveiras não desejou afastar de si o cálice das amarguras. Não disse, que se afaste de mim este cálice. Joana, sem mais forças para resistir, assina o papel que lhe apresentam. Lembremos que ela não sabe ler, nem escrever. Além disso, o papel que lhe deram para assinar não é o que ficará arquivado. Operou-se uma substituição infame. Nem mesmo diante desse ato odioso recuaram. Hoje, a prova está feita de que a falsa fórmula de abjuração que figura no processo, assinada com uma cruz, difere, quer no contexto, quer na extensão, da que Joana subscreveu. Nenhuma só pessoa das que depuseram na revisão do processo atestou a identidade de tal documento, 5 a negaram. A fórmula que se encontra pensa aos autos é extremamente longa. 3 testemunhas, Delachambre, Taquel, Mominete, disseram estávamos muito perto, vimos o papel, não continha mais do que 6 ou 7 linhas. A leitura da fórmula durou tanto quanto a recitação de um Padre Nosso, acrescenta Migiete. Outra testemunha declarou, se positivamente não será que se menciona no processo a fórmula que lia Joana que ela assinou. Ora, esta testemunha não é outra senão o escrivão Maciel, que foi quem leu, para que Joana a repetisse, a fórmula de abjuração. A donzela, aturdida, não ouviu nem compreendeu o que se achava escrito no papel. Assinou-o sem fazer juramento, sem ter plena consciência de seu ato. Afirmou ela própria aos juízes, alguns dias depois, dizendo, o que estava na fórmula de abjuração eu não compreendi. Não entendi desdizer-me, senão do que fosse do agrado de Deus que eu desdissesse. Assim, o que as ameaças, as violências e todo o instrumental das torturas não puderam obter da heroína, conseguiram-no as súplicas, as solicitações hipócritas. Aquela alma tão meiga se deixou levar pelas refalsadas aparências de simpatia, pelas fementidas demonstrações de benevolência. Mas, na mesma noite, as vozes se fizeram ouvir imperiosas na prisão e, a 28 de maio, Joana declara aos juízes, a voz me disse que abjurar é uma traição. A verdade é que Deus me enviou. O que fiz está bem feito. E retomou as vestes masculinas, que fora obrigada a trocar pelas de seu sexo. Que é o que se passara depois da abjuração, quando, com menosprezo das promessas de a porem numa prisão da igreja e de lhe darem por guarda uma mulher, a reconduziram à enxovia abjeta, onde até então estivera. Os testemunhos seguintes no vão dizer. Joana me referiu que, depois da abjuração, a atormentaram violentamente na prisão, que a molestaram e lhe bateram e que um milord inglês tentara forçá-la. Dizia publicamente e me disse a mim que por esse motivo é que retomara as vestes de homem. Em minha presença perguntaram a Joana por que retomara os trajes de homem e ela respondeu que o fizera para defender seu pudor, pois, vestida de mulher, não se considerava em segurança, na companhia de guardas que já tinham querido atentar contra sua honra. Muitas pessoas e eu estávamos presentes na ocasião em que ela se justificava de haver retomado aquele trajo, dizendo e afirmando publicamente que os ingleses lhe tinham feito na prisão toda a espécie de ofensas e de violências, quando usavam roupas de mulher. De fato, eu a via acabrunhada, com o rosto banhado em lágrimas, desfigurado e de tal modo ultrajado, que tive piedade e compaixão. Na prisão dos ingleses, Joana esgotou o cálice de amarguras, pôde medir a profundidade do abismo das misérias humanas. Todos os seus sofrimentos se acham resumidos nestas palavras que dirigiu aos juízes, prefiro morrer, a suportar por mais tempo o martírio do cárcere. E durante essas horas de horror, lá no castelo do Loire, Carlos VII, ao lânguido som das violas e das rabecas, se entrega aos prazeres da dança, a todos os gozos da volúpia.
No burburinho das festas, esquece aquela que lhe dará a coroa. Fatos tais contristam o pensamento e atribulam os corações. Chega-se a duvidar da justiça eterna. Semelhante ao grito de angústia de Joana, enviamos dolorosas queixas aos seus imensos. Ao nosso apelo, porém, um morno silêncio responde. Entretanto, desçamos ao fundo de nós mesmos e sondemos o grande mistério da dor. Não é ela necessária a beleza das almas e a harmonia do universo? Que seria o bem sem o mal, que lhe serve de contraste e lhe realça o brilho? Apreciaríamos os benefícios da luz, se não tivéssemos que sofrer a treva. Sim, a terra é o calvário dos justos, mas é também a escola do heroísmo, da virtude e do gênio, é o vestíbulo dos mundos felizes, onde todas as penas aqui passadas, todos os sacrifícios feitos nos preparam compensadoras alegrias. As almas se depuram e embelezam pelo sofrimento. Só mediante a dor se conquistam todas as felicidades. Os que não são imolados partilham delas em maior escala. Todos os corações puros sofrem na terra, o amor nunca é desacompanhado de lágrimas. No âmago das sociedades humanas, não há senão o vazio e o amargor e por entre os nossos mais belos sonhos se insinuam espectros. Mas, tudo neste mundo é passageiro. O mal pouco dura, enquanto que no alto, nas esferas superiores, o reino da justiça se desdobra numa duração eterna. Não, a confiança dos crentes, o devotamento dos heróis, as esperanças dos mártires não são quimeras vãs. A terra é um degrau para subir-se aos céus. Que essas almas sublimes nos sirvam de exemplo e que sobre nós irradie, através dos séculos, a fé que as sustentou. Expulsemos de nossos corações as tristezas e os desânimos. Saibamos tirar das provações e dos males todo o fruto que nos oferecem para nossa elevação. Saibamos tornar-nos dignos de renascer em mundos mais belos, lá onde não viceja o ódio, nem a injustiça, nem a secura dos corações, onde as existências correm numa harmonia cada vez mais penetrante e numa luz cada vez mais viva. Após a retratação, Joana foi declarada relapsa, herética, cismática e condenada sem remissão. Só lhe restava morrer, morrer pelo fogo. Tal a sentença proferida por seus juízes. Esses juízes, esses crentes do 15º século não quiseram reconhecer a missão de Joana d'Arc. Acreditam nas longínquas manifestações de que falam as Bíblias, apraz-lhes reportarem-se pelo pensamento as épocas em que os enviados do alto descem à terra e entram na sociedade dos homens. Creio no Deus que mobilizaram nas profundezas do céu e ao qual dirigem cotidianamente estéreis louvores. Mas, ao Deus que vive, obra e se manifesta no mundo, na espontaneidade, na frescura, na juvenilidade da vida, aos grandes espíritos que diante deles bafejam os missionários com o sopro de uma inspiração poderosa, só votam ódio, só reservam o insulto e a ignomínia. Os juízes de Rouen e os doutores da Universidade de Paris declaram Joana inspirada pelo inferno. Por quê? Porque os defensores, os representantes da letra, da fórmula, da rotina, somente dispõem de um saber superficial, de um saber que esteriliza o coração, priva de nutrição o pensamento e, em certos casos, pode levar até à injustiça e ao crime. É assim que em todas as épocas os homens de letras se constituíram, incidentemente, os algozes do ideal e do divino. É assim que, com a roda de ferro da tirania, se tem esmagado o que de mais belo, de mais grandioso, de mais generoso há neste mundo. Os resultados não se fizeram esperar e para a Igreja foram terríveis. Dilo Henri Martin pelas seguintes palavras. Condenando Joana, a doutrina da Idade Média, a doutrina de Inocêncio III e da Inquisição proferiu a condenação de si mesma. Essa doutrina primeiramente queimou sectários, depois dissidentes que ensinavam a pura moral cristã, agora, acaba de queimar um profeta, um Messias. O Espírito se retirou dela. Daqui por diante, a seu mau grado e em seu desfavor, é que se operarão os progressos da humanidade e as manifestações do governo da providência da terra. Sim, a humanidade caminhou, o mundo progrediu. Não mais se pode dar a morte na cruz ou na fogueira aos enviados de Deus. Fecharam-se as masmorras e as salas de torturas, desapareceram os patíbulos. Entretanto, outras armas se levantam contra os inovadores, contra os porta-vozes da ideia nova. Essas armas são a chacota, o sarcasmo, a calúnia, a luta é surda e contínua. Mas, se as temíveis instituições da Idade Média, se todo o arsenal dos suplícios, se os patíbulos e as piras foram impotentes para deter a marcha da verdade, como poderiam hoje embaraçá-la? Soa a hora em que o homem não mais admite,
no domínio do pensamento, outro soberano que não seja sua consciência e a razão. Por isso, devemos conservar-nos fiéis ao eterno direito que nos assiste de julgar e de compreender. Aproxima-se, chegou mesmo, o momento em que todos os erros do passado têm que comparecer, em plena luz, à barra do tribunal da história. Já se reconsideram e explicam as palavras e as ações dos grandes missionários, dos mártires e dos profetas. A todos os olhos elas apresentam um brilho novo. Breve, o mesmo sucederá com as sociedades e instituições de outrora. Umas e outras serão julgadas por sua vez e só conservarão o ascendente moral, a autoridade, aquelas que souberam dar ao homem mais meios e recursos para pensar, mais liberdade para amar, elevar-se e progredir. 12. João, o suplício do Cristo, com ardor. Joana a imagem beijava. Casimir de Lavigne. Estamos a 30 de maio de 1431. O drama toca ao desenlace. São 8 horas da manhã. Todos os sinos da grande cidade normanda dobram lugubremente. É o dobre fúnebre, o dobre afinados. Anunciam a Joana que sua última hora soara. Ai de mim! Exclama ela chorando. Tratam-me horrível e cruelmente, é preciso até que meu corpo, intacto e puro, jamais conspurcado, seja hoje consumido e reduzido a cinzas. Ah! Preferia que me decapitassem 7 vezes a ser assim queimada. Oh! Invoco a Deus por testemunha das grandes ofensas que me fazem. Impressiona cruciantemente a ideia do suplício do fogo. Pensa nas chamas que se alteiam, na morte que se aproxima lentamente, na prolongada agonia de um ser vivo a sentir as mordeduras ardentes que lhe devoram as carnes. Tal gênero de morte era destinado aos piores criminosos e, no entanto, vai sofrê-la Joana, a virgem inocente, Joana, a libertadora de um povo. Isto põe-a na baixeza de seus inimigos, daqueles que ela tantas vezes vencera. Em lugar de lhe renderem a coragem, ao gênio, as homenagens que os soldados civilizados dispensam aos adversários que a má sorte lhes faz cair nas mãos, os ingleses reservam para Joana, depois dos mais atrozes maus tratos, ignominioso fim. Seu corpo será consumido e suas cinzas lançadas ao Sena. Não lhe permitirão repousar num túmulo, onde os que a amaram possam ir chorar, depositar flores, praticar o tocante culto da saudade. Fazem entrar na carreta a sinistra e a tétrica procissão se encaminha para o local do suplício. 800 soldados ingleses a escoltam. Imensa multidão consternada se comprime para vê-la passar. O cortejo desemboca na rua Equiere, na praça do Vielx-Marché, onde se erguem 3 palanques. Os prelados e oficiais tomam lugar em 2 deles. O cardeal de Winchester, revestido da púrpura romana, ocupa seu trono. Lá estão também o bispo de Belvais e o de Bolonha, todos os juízes e os capitães ingleses. Entre os palanques avulta a fogueira, de aterradora altura. É um monte de lenha, dominando toda a praça. Querem que o suplício seja longo, a fim de que a Virgem, vencida pela dor, grite implorando graça, renegue de sua missão e de suas vozes. Lê um libelo acusatório, composto de 70 artigos, nos quais se acumulou tudo quanto o ódio mais venenoso pode imaginar para desnaturar os fatos, iludir a opinião e fazer da vítima um objeto de horror. Joana se ajoelha. Nesse solene momento, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas e entrevê os esplendores eternos. Ora em voz alta. Profere uma prece extensa e fervorosa. Perdoa a todos, a seus inimigos, a seus algozes. Num sublime arroubo do pensamento e do coração, reúne 2 povos, enlaça 2 reinos. As inflexões de sua voz emocionam vivamente a multidão, de 10.000 peitos ofegantes rebentam os soluços. Os próprios juízes, tigres de feições humanas, Cauchon, Winchester, todos choram. Pouco lhes dura, porém, a emoção. O cardeal faz um aceno e Joana é amarrada por fios de ferro ao poste fatal, passam-lhe à volta do pescoço pesada a golilha. Ela então se dirige a Isambard de Lapierre e diz, eu vos peço, ide buscar-me a cruz da igreja mais próxima, quero tê-la erguida bem defronte de meus olhos, até o último instante. Quando lhe apresentam a cruz, cobre-a de beijos e de pranto. No momento em que vai morrer de uma morte horrível, abandonada por todos, quer ter diante de si a imagem desse outro supliciado que, lá nos confins do Oriente, no cume de um monte, deu a vida em holocausto à verdade. Naqueles minutos graves a heroína revê toda a sua vida, curta, mas brilhante. Evoca a lembrança dos entes que ama, recorda os dias serenos da sua infância em Doremi,
o semblante meigo de sua mãe, a fisionomia austera do velho pai e as companheiras de sua meninice, Alviette e Mengette, seu tio Durand Lachart, que acompanhou a Valcoleors, e, finalmente, os homens dedicados, que lhe fizeram